chegará. Quantas madrugadas, quantas acusações, você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o meu Deus. Ouça o hino das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Você não vai parar. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Filho de Deus, nasceu pra vencer. Você nasceu pra vencer. Aleluia, nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Todos nós nascemos para vencer em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a amada igreja, agradecer o pastor dessa igreja, o pastor Roberto, ter sido parceiro nosso na celebração, e agradeço pelas vossas orações e contribuições que têm nos ajudado lá ao Betel. Pastor, muito obrigado e continue orando por nós, amém? Nós precisamos das vossas orações, porque nós não estamos lutando simplesmente com algo fácil de se lidar, que é no mundo espiritual. Então, precisamos das vossas orações. Muito obrigado. Mas a palavra de Deus, o sábio Salomão, ele diz no capítulo 3 de Eclesiastes que é tempo de todas as coisas. Ele diz que tem tempo de plantar, tem tempo de ajudar, tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar. E a humanidade vive constantemente essas mudanças, essas mutações. E nós queremos chamar a atenção da igreja nessa noite sobre uma voz silenciosa, uma voz que a gente muitas das vezes não ouve, não percebe, mas o barulho é muito grande. E eu quero explicar a você, pai, você, mãe, a esse detalhe que vai acontecer. Preste atenção, hoje não tem aula, estamos em greve. Infelizmente o governo não tem pago nossos pagamentos e não haverá aula hoje. Claro, a escola está sem livro, sem merenda. O que você quer que a gente faça? Não sei. Você não quer nada.
A família, o Estado e a Igreja são algumas instituições responsáveis pela educação das crianças. Sabemos que a educação brasileira passa por problemas e deixa o ensino a desejar. O papel da Igreja é instruir aos pais que os filhos são heranças do Senhor. Os pais devem fazer o reforço escolar de seus filhos, para assim realizar complemento do ensino, colocando para estudar em casa, pelo menos 1 hora todos os dias, que ajudará a prepará-los para o futuro, onde terão suas próprias famílias para cuidar. Em Provérbios 22, 6, diz que educa a criança no caminho que deve andar, pois quando envelhecer, não se desviará dele. Primeiro, a palavra de Deus tem que estar nos corações dos pais. Depois deve ser ensinada a seus filhos. A igreja está preocupada com o futuro das crianças e de suas famílias. É a grande pergunta que se diz. Há um ditado que diz que enquanto as carruagens passam, os cães ladram. E aí, passa-se o ano, passa-se outro ano, e a história é a mesma. Então, vamos, amados, mover essa parte. Vamos ter coerência nas nossas decisões. Vamos ser menos emocionais e mais racionais com coisas que estão aos nossos olhos. E não vamos contribuir para fracasso. Vamos ser agentes de mudança. Podemos dar uma salva de palmas para o Senhor? A igreja precisa ter um papel nessa história. Amém? Nós vamos, nesse momento, estar trazendo uma palavra de salvação pelo pastor Gilson, que é pai do Wellington. E essa igreja não aconteceria sem que ele e a sua família, diante de uma visão que foi constituída, alcançasse esse lugar. Vamos dar a ele esta honra, esse privilégio, em nome do Senhor. Quero saudar essa igreja amada do Senhor, a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estou muito feliz, depois de passar tantos anos, mais de talvez 25 anos, quando foi implantada no local a semente, certamente, se não fosse a misericórdia e graça do Senhor, certamente não frutificaria. Mas através das orações dos irmãos, revelações do Todo-Poderoso, pode-se assim continuarmos incentivando, juntamente com muitos irmãos, alguns que já se foram, graças a Deus pela misericórdia dele, eu ainda estou aqui. Muitos foi, inclusive minha esposa, há 2 anos, já está no reino da glória, mas nós continuamos como aquele que está olhando para cima, sem nenhum momento desistir, porque quando a semente é plantada, ela também deve ser regada, cuidada, trabalhada, como tem sido. E essa igreja está continuando. Eu agora estou, não nessa igreja, mas estou pastoreando em outra igreja. E saiu dessa igreja, saiu do desejo, do coração de Deus, não somente o meu coração, o coração de alguns, mas o coração de Deus.
foi cantado aqui, muita propriedade. Deus, de toda forma, Ele é Deus. Se acontecer, Ele é Deus. Se não acontecer, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos pensando assim. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do Wellington, da Laura, do filho, minha nora, a Maura, que vai ser também colocada mais uma responsabilidade. Eu quero que o Senhor Jesus, a sua infinita misericórdia, Ele possa sustentar, principalmente a Maura, que já está na idade de se aposentar, mas o crente não deve se aposentar, não. Mesmo ganhando pouco, não se falando do governo, mas é o governo do Senhor que nos sustenta, mesmo ganhando pouco. Que Deus possa abençoar todos vocês e seja manifestada a sua glória em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse mesmo espírito de adoração, nós queremos estar apresentando aqui também a presença do pastor Carlos Quintas. Ele é um que trabalha dentro da parte de recursos humanos da Universidade do Fundão, professor área de educação. Também o pastor Paulo. Hoje eu conheci que o pastor Paulo tem meu nome, por isso que ele está mais formoso. Paulo Roberto, o nome dele. Eu pensei que era Paulo outra coisa, mas é Paulo Roberto. Presbítero Luiz Carlos, e também viu o pastor Gilson. O pastor Gilson está ali junto com os irmãos, está ali também o evangelista Eric, conosco, com a sua família, juntos glorificando a Deus. Está ali o casal, o Carlos e Larru, são lá da República do Peru. Também está ali presente nosso irmão a senhora, a sua esposa, sua filha, sua neta, compondo assim esse grande grupo. Fico aqui feliz também de registrar a presença da nossa irmã Márcia ali, ter vindo pela sua presença, graças a Deus, e todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Nós também queremos contar aqui com a presença do nosso amado Paulo César Mônica, que é o engenheiro realizador desse grande projeto, que está ali sentado ali, no banco de trás, uma pessoa amiga, que traz essa revelação de Deus, do seu conhecimento, como um grande engenheiro, um grande estrategista para construir aqui no bairro um projeto de um sonho de Deus para os nossos corações, uma pessoa amiga, onde sua mãe tem uma influência muito positiva aqui nesse lugar, e nós glorificamos muito a Deus por ele e pela sua família, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora o ministério de adoração pelo nosso dirigente, nosso irmão William, e também o ministério de adoração dos louvores, adorando o Senhor do Senhor. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, essa orquestra aqui é a Sopro em Louvores, e ela ensaia toda segunda-feira aqui, pela misericórdia de Deus e pelo nosso amado pastor Roberto. E outra coisa, se é por falta de Paulo e Roberto, tem um tecladista que é Paulo Roberto. Então tem um trio, né? Irmãos, vamos louvar o hino Raridade, porque Deus, Ele está movendo as águas, Ele está fazendo muita coisa nesse mundo, e é hoje, Ele não está esperando por amanhã não, Ele está fazendo
vamos orar pelo nosso filho, nossos filhos, como foi feito aqui, né? A representação. O pessoal lá da Síria, que Deus tenha misericórdia de tudo que está acontecendo lá. São dias e dias, eles morrendo de fome, morrendo de frio, sofrendo, atravessando o mar. Entendeu? E muita gente aqui, muitas pessoas que estão aqui hoje, no nosso Brasil, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão, e não aproveita. Eu costumava dizer, quando eu era militar, com os meus soldados lá, que eu fui cabo, durante 8 anos, eu falava para eles assim, vocês tinham que ter nascido aleijado, porque as pessoas que têm deficiência, eles trabalham mais do que aquelas que têm o corpo perfeito, a mente sã. Aí eles paravam, analisavam e trabalhavam o dobro. Mas não era obrigação de trabalhar só com o dobro, não. Eles trabalhavam porque depois eles entendiam que aquilo era bom para eles. E trabalhar o normal, no dia a dia, já é bom para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente. Agora, fazer as coisas de Deus é muito melhor. Né, irmão? Vamos louvar.
grande é meu Deus. Glória a Deus, aleluia. silenciosamente assim, eles fazem de vez em quando em nossa casa. E até hoje nós não vimos assim, uma ação pública e privada que pudesse conter esse grande evento que nós estaremos abordando nesse momento. Olá, seu chikungunya, já ficou no estrangeiro? Olá, senhorita. Boa noite. Onde está o doutor Deg? Olha aqui embaixo. Vamos fazer
proposta é demonstrar a importância da igreja nesta tarefa de combate ao mosquito da dengue. É necessário toda uma mobilização quanto a esta luta que estamos enfrentando. Quando se fala em combate à dengue, chikungunya e zika, este é um compromisso de todos. Esta missão se sustenta na atuação firme de governos estaduais e prefeituras, na conscientização popular, no papel disseminador da mídia ao informar e educar na atuação de empresas e da igreja, cada vez mais ciente do crescente papel da responsabilidade social. A sintonia destes pilares é fundamental para o controle do Aedes aegypti e para a redução no número de casos de dengue, chikungunya e zika. A limpeza dos quintais é fator primordial para contermos estas doenças que têm vitimado muitas pessoas em todo o país. A nossa preocupação maior é com nossa cidade e com o nosso povo. Nosso objetivo é conscientizarmos os irmãos da igreja e toda a população para manterem seus contagios, pois assim eliminaremos o mosquito que é causador deste mal. Se cada um fizer seu papel como cidadão, ficaremos livres da dengue, chikungunya e zika vírus. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a sociedade. Esses vírus serão cerca de quase 1 bilhão. Já nos próximos meses chegará a 1 bilhão em todo o mundo. Vamos dar continuidade nessa parte de adoração com mais 2 louvores pelo ministério e logo depois nós temos também o ministério do louvor da igreja local, em nome de Jesus.
milagre. Porque ele vive. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória.
Hoje a igreja está em um momento de celebração, um momento de comemoração, um momento de realização para muitas pessoas que hoje aqui têm uma confirmação do seu ministério, uma confirmação da presença de Deus nas suas vidas. Eu fico muito feliz de poder participar e integrar o corpo dessa igreja, de ser um membro presente dentro dessa igreja, de ser uma pessoa formada sobre os fundamentos dessa igreja. Uma igreja que formou famílias, uma igreja que formou amigos, uma igreja que vem formando um povo de Deus. E é muito gratificante receber da igreja essa honra, receber da igreja esse amor, receber da igreja essa presença de Cristo em nossas vidas. Vamos então nesse momento estar louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Gostaria de contar com o coração de todos com esses louvores que vamos estar entoando essa noite. Amém.
Vamos recebendo de pé o pastor Carlos Quintas, que fique bem à vontade para a ministração dessa palavra aos nossos corações. Eu desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e que nessa noite Deus possa falar no meu coração. Pai, eu quero louvar o Senhor pela vida de todos aqui presentes, Senhor, por aquilo que Tu fez e que Tu irá fazer. Que Tu venha, Senhor, estar ministrando, Senhor, no seu coração, para cada coração, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu quer falar com cada um de nós. E eu te peço a Tua bênção, Deus, sobre todos que aqui estão, que venha ser um divisor de águas, ó Deus, para revitalizar projetos, perspectivas, sonhos, para que Tu venha transformar vidas para a glória do Teu nome. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, usa Teu Espírito e dê a Ele aquela palavra-chave da sabedoria, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém? Vocês sentaram, amados. Convido os amados irmãos a ler o Salmo de número 46. Já fui apresentado, eu sou de Rocha Miranda, pastor Agir. Fico alegre de estar hoje aqui num dia de consagração, de diácono. Compartilhando esse momento de alegria na vida dos nossos amados irmãos. E o Salmo 46, que ele tem algo para nossas vidas. Eu queria estar lendo junto com os amados irmãos alguns versículos. E nos diz assim: ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que o monte se transporte para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embreveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. O Deus de Jacó. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer, esse salmo nos mostra acerca de testemunho. Então, cheguei a escrever aqui: nós vivemos para testemunhar e aprendemos a nos fortalecer com os testemunhos, e as nossas vidas testemunhando também fortalecerão a outros. Amém? Isso é o propósito de Deus para nossas vidas. E esse salmo ele já deixa isso bem claro, quando Deus diz assim, ó, salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. Ou seja, nós estamos aqui com Deus de tribos. Sim ou não? É, não é? Amém? O mundo inteiro conhecia diversos deuses, diversas cosmovisões, Baal, Senhor também. Mas Deus está falando aqui para o povo dele se aquietar, que ele seria exaltado. E nós somos prova disso, que nós hoje estamos aqui, amém? Conhecedores de Deus que criou os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Só que eu quero dizer uma coisa, que o salmo também nos mostra.
Deus, quando se exalta, não se exalta sozinho. Deus não se exalta sozinho. Ele se exalta conosco. É através das nossas vidas que Deus mostra ao mundo o Deus que Ele é. É através das adversidades que muitas das vezes você passa, das circunstâncias da tua vida, que Deus fará de você um testemunho de louvor e da glória dele, para que o mundo conheça e experimente o Deus vivo que habita no meio do seu povo. O salmista, ele declara diversas situações, mas ele aquieta e diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de quem está conosco, diz o salmista? Deus de Jacó. O Deus de Jacó. Hoje, nesse momento aqui, a vida de Jacó está servindo de força, servindo de esperança, de inspiração e de fé, para que aqueles amados irmãos desse período aqui pudessem se sustentar na confiança de que, se todas as coisas vierem a acontecer, aquele Deus que operou na vida de Jacó também vai operar na vida deles. Se nós lembrarmos a vida de Jacó em Gênesis 28, vamos dar um pulo ali rapidinho. Como eu vou falar de testemunho, eu tenho que falar de algumas pessoas ali. Em Gênesis 28, ali em Betel, ganhando algum tempo, no versículo 13, Deus aparece para sonho lá para Jacó e diz: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de... Ele falou que é Deus de Jacó? Eu sou Deus de Abraão, Isaac. Deus é Deus que busca uma experiência com Ele, de quem experimenta a graça dele, o poder dele. Deus faz uma promessa a ele: a terra que está deitada eu darei a ti e a tua semente, e elas serão benditas, por elas todas as famílias da terra. E lá no versículo 20, Jacó fala assim, Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, olha o que ele pede a Deus: pão para comer, veste para vestir e retorno. Me der pão para comer, veste para me vestir, e em paz eu tornar à casa do meu pai. Todo mundo sabe que Jacó saiu com um relacionamento familiar destruído, nunca mais vai ver sua mãe. Relacionamento familiar destruído, vai para sua parentela sem nada e faz o pedido a esse Deus que aparece a ele: se tu me der pão, vestimento e um retorno em paz. O que Jacó diz? O Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus, e de tudo que me deres eu te darei o dízimo. E eu não vou pregar sobre Jacó, mas todos nós aqui sabemos que Jacó saiu com muitas riquezas, com muitas fazendas, e teve o restabelecimento familiar ao união com seu irmão. Amém? Ele retornou em paz a sua casa, porque ele aceitou uma aliança com Deus, ele caminhou com Deus, ele buscou Deus, ele se tornou na mão de Deus o testemunho da manifestação da glória do Eterno. Logo, ele pode servir para o salmista descansar e dizer: ainda que as águas rugem, o Deus de Jacó está conosco. E ele coloca na galeria, porque não é mais o Deus de Jacó só, não é o Deus de Abraão só, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, que também é o nosso. Aleluia! Que também é o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, amados, nós não podemos viver apenas no passado de experiências das pessoas. Deus nos chamou para que nós venhamos ter experiência com Ele. Quando Deus falou: eu sou o Deus dos teus pais, isso
deixa claro que filho de crente não é crente. Ele precisa um dia, se você estudar sobre cosmovisão, né? Tem aqueles que erram e aqueles que tomam ela para si. Quem erra uma cosmovisão não tem sustentabilidade em si para defender. Mas quem escolhe, enfrenta. Então, amados irmãos, não apenas viver do passado, mas desejar ter experiência com Deus. O pastor te entregou no domingo passado, em Salmo 63, Davi falando acerca disso. Ele anela a presença de Deus, ele está no deserto, não vou acabar por causa de tempo, mas a alma dele deseja continuamente a presença de Deus naquela terra seca, dizer, para quê? Para que ele tenha experiência com Deus e veja a glória de Deus, o poder de Deus. Eu queria levar vocês a Juízes. Vamos aprender um pouco com Gideão. No capítulo 6, todos nós também conhecemos a história de Gideão. Eles estavam escravizados, os midianitas, eles produziam, os midianitas iam lá, consumiam tudo, vinham como gafanhoto. Você trabalhou, produziu, vinha aquele povo e arrasava tudo e levava. E Gideão estava lá, ó, malhando comigo aonde? No lugar de espremer uva, tentando esconder os midianitas. E o anjo do Senhor aparece a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhes respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Do que é feito todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor sofrer no Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. E então respondeu o Senhor, olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Não viver apenas no passado, mas desejar ter uma experiência. Gideão está relembrando o passado e olhando para a situação atual, ao qual ele está vivendo. Há um desejo dentro dele, mas existe uma diferença entre desejar uma coisa e ter a missão. Não se assustem com a palavra missão, no bom sentido da palavra. Desejar alguma coisa, eu costumo dando aula na segunda-feira sobre códigos da mente, decifrando os códigos da mente. Por exemplo, minha mulher trabalha em biblioteca, eu sou administrador, mas vai pedir um contra-cheque meu. Você precisa entrar na justiça, tem que pegar umas 4 gavetas, jogar tudo no chão e sair procurando tudo. Tem documento, a minha casa parece uma fábrica de papel. Misericórdia. Onde estiver que está jogando mais alguma coisa. Eu e minha esposa todo ano conversamos, nós temos um desejo muito grande de organizar aquilo tudo. Mas desejo não muda nada. Passa o ano, sai ano, só com todo papel. Mais papel. Mais papel. É necessário ter ambição, vontade muito forte de querer mudar. Jovens da casa de recuperação, apenas o desejo de estar na casa de recuperação não muda nada. Precisa ter uma ambição muito forte, enxergar um estilo de vida diferente e saber que você pode, e saber que Deus te criou para isso. E se você se colocar na mão dele, ele fará isso. Você hoje está aqui, nós estamos aqui sentados porque Deus começou um projeto que incluiu Jacó, incluiu vários homens. E nosso Senhor Jesus Cristo, antes de sair desse mundo, fez uma oração em João, capítulo 17, versículo 20. Pai, eu te peço por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E aqui estamos nós, amado. Esse evangelho atravessou oceanos, venceu em perseguições, venceu em império.
impérios. Na época do iluminismo, a França mandou queimar todas as Bíblias, mas nós estamos aqui, nós estamos em Campo Grande falando do Deus vivo, porque nada pode parar, sabe por quê? Deus vivo, nós estamos agora, se relacionar com outros. Deus recebeu o relacionamento. E ele projetou para deixar tudo para que na pessoa do seu filho eu fosse reconciliar com ele, e eu pudesse me relacionar com ele, amados irmãos. E é isso que o anjo está falando. Vai nessa força! Mas aí tem que responder. Vamos lá? No versículo 15, Senhor, com que eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Estudando código de inteligência, sabe o que é isso? E você, amados irmãos, diáconos, evangelistas, todos nós que nos encontramos aqui, temos que tomar um cuidado. Existem 4 armadilhas na mente. E uma delas que eu enxergo aqui é o coitadismo. Existe o conformismo, coitadismo, medo de assumir risco e medo de reconhecer erro. São 4 armadilhas que causam o maior dano nas relações interpessoais e na capacidade de ter uma mente de pensamento angular, não uniangular, conseguir enxergar as coisas por outros ângulos. E o coitadismo é um conformismo em potencial. É aquele que está acostumado a estar na sua zona de conforto, na zona de confortozinho, tranquilo. O coitadismo é aquele que se alimenta até das atenções das pessoas. Ele vive, o prazer dele está nisso. Ele não quer mudar a sua história. Então esse aqui vai, eu sou a casa do meu pai, é menor de Israel. E para piorar, eu sou o menor da casa do meu pai. Se aprisiona isso, limita a sua capacidade de enxergar aquele qual está mandando a ele. Não te mandei eu! Então, meus irmãos, pastores, serve a todos nós, e cada um de nós temos um pouquinho de coitadismo. Podemos ter graus menores, mas todos nós sofremos algumas mazelas na nossa mente. Não pensa que você está livre, não. Por isso que é bom se conhecer. Então, vencer as armadilhas da mente, vencer o coitadismo. E o anjo fala para ele: eu hei de ser contigo. Aí você coloca o anjo à prova para ver se é o Senhor mesmo. O anjo falou veio lá: quero botar ali, durante o dia, quando eu vou acordar de manhã, ele vai ter que estar molhado, a terra em volta tem que estar seco. Aí o anjo fez, aí ele muda a história agora. Agora a terra tem que estar molhada, ele tem que estar seco. E o anjo vai. Agora eu quero falar de uma outra armadilha da mente, o qual Gideão estava preso. O medo. Medo é uma das piores armadilhas. Primeiramente, o anjo João nos diz que o amor não se afoga no medo. Sabe que muitas das vezes você não vai pedir perdão a alguém que te ofendeu ou você o ofendeu? Medo. Você tem medo. Você não sabe o que espera. Então o medo te aprisiona. Vamos lá para Gideão, porque eu sair dele já, cada hora. No capítulo 7, do versículo 9, Deus chama para que Gideão se torne um testemunho da glória de Deus. 30 Deus se apresentam, manda aí quem é covarde, embora, ficam 10 mil, ficam 10 mil, depois no final sobra só 300. Deus chama a gente com mais loucura. Você vai para a batalha com 300. Aí no capítulo 7, no versículo 9, e sucedeu naquela mesma noite que o Senhor nos disse: olha o que o medo causa. Levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se tu ainda tens descer, ele vai mostrar a ele que Deus causa. Se tu ainda tens descer, desce tu e teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as tuas mãos e descerá ao arraial. Então ele desceu, chegou lá perto do arraial do inimigo, chegou lá no capítulo 13, ele ouve
dois soldados contando uma história. Chegando com Gideão, eis que um homem estava contando ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos Midianitas e chegava até as pedras e as feriam e caíram e as transformou de cima para baixo e ficaram abatidas. O companheiro vai lá e dá a interpretação e respondeu. O seu companheiro disse: não há isso outra coisa senão a espada de Gideão. Grave bem isso. Não há isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, Deus que dá na sua mão aos midianitas e todo o arraial. Ouvindo isso, Gideão se fortaleceu, preparou seus companheiros, dividiu os 300 grupos de 100, com câmera na mão, com uma trombeta, vamos cercar, tudo escuro, não vê nada, vamos cercar, e olha, faça o que eu como puder, a gente vai quebrar e vai gritar: Gideão, sabe do Senhor! Lembra do sonho? Do companheiro? Vocês pensam que é aquele sonho ficou só dos dois companheiros? Um contou para o outro. Saiu espalhando entre os soldados. Rapaz, eu não sou então. Isso se espalhou. E quando aqueles 300 gritaram: Gideão, espada do Senhor, o medo no coração dos midianitas, que eles cresceram pela terra como Deus prometeu, como se fosse um só homem. Ó, todo o exército saiu correndo. Vazaram. Imagina como se esbarrava no outro, passava até a faca no outro, pensando que eram os soldados de Gideão. Sabe por quê? Por causa do medo que entrou nos corações daquele soldado. E Deus mostrou a Gideão: olha o que o medo faz. O medo paralisa, o medo assusta. Você não consegue enxergar as coisas do mundo humano. Se uma situação vai ser na sua vida, ela pode te paralisar. Se você não sair do foco de tensão que você está naquele momento. Vou dar um exemplo prático da minha vida. Eu fui trabalhar na Decania do CCBN, da UFRJ. Fui ser administrador da sede. Estou lá trabalhando. Minha esposa me conta um sonho que minha sogra teve. Minha sogra é uma babalorixá, no centro onde eu frequentei. Contou um sonho que os homens altos vinham me pegar. Já tinha me dado uma coça, mas não resolveu, e agora vieram pegar vai para casa. Eu tentando me defender, mas eles falaram: a senhora vai morrer cada dia. Preste bem atenção. Minha esposa me contou. Chegando no trabalho, um colega entra na minha sala, Eduardo, e tenta aos dedos me contar algo para que eu desistisse do cargo igual eu estava exercendo, porque realmente eu disse que ganhava pouco. Falou: poxa, vale a pena se arriscar por uma função gratificada dessa? Pô, fulano de tal, o cara que vende celular, eu não sabia nem quem era. Pô, falaram para ele que você pode prejudicá-lo. E ele falou que ele conhece o seu carro, sabe o seu caminho. Aí eu tentando sondar, né? Qual a situação, qual a gravidade, quem é a pessoa. Eu fui descobrir que era um soldado da empresa de segurança particular, traficava lá dentro, porque o irmão é gerente, mano. Era gerente, mano. E aí? Junto o sonho da minha sogra e junto o que o meu colega falou. Pregando em meu rosto na Assembleia de Deus, mas nunca tinha se ver, falou: ela não tem que vigiar. Imediatamente eu apontei meu dedo para ela: se fosse a senhora, serva do Deus vivo, falando comigo, não uma babalorixá. Porque se eu der uma babalorixá, eu vou estar honrando Deus dela, e não meu Deus. O meu Deus está acima de todas as coisas, e nada me interessa se não for da vontade dele. Se não for da vontade de Deus, nada já acontece, meu amado irmão. E se acontecer, engula esse versículo ainda que você não entenda. Todas as coisas, que ficam verdadeiras, você não entende. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu virei,
Nada acontece se não for da vontade do meu Deus. Era a chance. Se eu dou ouvido a uma babalorixá, quem eu estou glorificando? Ao Deus. Quando meu filho ficou cego do olho direito, e veio uma ameaça de um centro, eu tinha 12 anos. Diz que era para pegar em mim, pegou na criança. Meu filho hoje tem quase 30 anos. Enxerga. Satanás é usurpador, aprende, ó. Na macumba eu aprendi que eles falavam e parei de ter ouvido. Ele vê a situação, toma posse disso para inserir medo. Medo no seu coração. Medo não combina com fé. Amém? Amém. Eu fui a Jesus em oração a Deus falar: Senhor, eu não quero ouvir nem teus profetas, porque a profecia está sujeita a julgamento, não os teus profetas. Por que eu estou falando de profeta? Porque um ano antes uma profeta diz que vai estar viajando, e após uma viagem você vai estar pedindo algo impossível a Deus. E aconteceu a verdade do meu filho após uma viagem. Então, meu Deus é aquele qual está escrito em Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará nada sem que ele antes avise aos seus santos, os profetas. Satanás não, aconteceu a situação, pegou para si. Vou atemorizar. Fui a Deus e perguntei: Senhor, vou ter que parar de entregar a tua palavra por causa da ameaça dos inimigos. Eu quero ouvir a tua palavra, Senhor. Não quero ouvir nem teus profetas. Fiz uma pergunta meia doida. Sabe quantos versículos tem na Bíblia? 31.000 e poucos. Esqueci os poucos. Perguntei a Deus assim: o meu filho vai permanecer enfermo? Fechei meus olhos e abri a Bíblia. Olha, isso aqui, esse dedão caiu em cima do versículo 37 do Salmo 105. Sabe o que está escrito? O meu povo saiu com ouro e prata. No meio do meu povo não houve um só enfermo. Tomei posse e comecei a falar, sabe uma coisa? Meu sogro e minha sogra, 2 babalorixás, vão estar lá na comunidade certa, que é da nossa igreja, assistindo um culto de ação de graça. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu tenho a chapa, posso postar para você lá. A chapa, o exame que o médico fez lá no meu filho, que ele não deu nem esperança. Uma ferida em cima da retina do olho direito. O laudo é processo infeccioso inespecífico, edema macular progressivo. O que eu contei para vocês, quando eu pedi a resposta a Deus, eu contei para o médico. Quando ele falou para mim que dava esperança, falei: você crê em Deus? Aí repeti. E fomos à oração, passado um tempo. Quando eu voltei lá, já fui sabendo que meu filho estava chegando. Porque onde meu filho passava em placa de carro, olha ali meu filho, não ia nada. Quando eu cheguei, Deus confunde a sabedoria do Estado. Eu estava uma maca aqui assim, uma doutora, eu sentado aqui, ele falou para uma doutora: atende esse menino que chegou com edema macular grande, eu já vou atender aí, deixa eu acabar aqui. Ele é um especialista, doutor Carlos Escobar em retina. Aquela mulher está procurando o edema macular, que ele falou, ele é o bambambam da clínica, e ele se aproxima, e ele vê, aí ele pergunta: e aí? A mulher não fala nem que sim, nem que não. Como é que ela vai falar para o papa daquela clínica lá, em olhos, que ela não está vendo nada? Ele percebe e fala para ela: não, ele está com edema macular grande, eu fiz o exame. O Espírito Santo me lembrou uma coisa que ele me falou na época: pai, eu te fiz esse exame no papel só para te provar no papel o problema do teu filho. Eu sou especialista em retina, não preciso desse papel. Nesse exato momento, até ele estava precisando, senão a credibilidade dele ia cair por terra. E ele vai e examina o olho do meu filho. E após examinar o olho do meu filho, é ele que vai me dar um tapa na cara. Porque ele vai virar para a doutora e vai falar: esse menino chegou com edema macular grande, eu nem passei remédio, mas uma coisa tem que ser levada em consideração: o que o pai me falou. Aí ambos viram-se para mim, para a doutora também ouvir aquilo qual eu falei para ele. Então, amados, nós fomos chamados para testemunhar a glória de Deus. A última revisão eu vi o exame. Ele, 3 meses depois, examinou meu filho. Acho que ele estava ficando bem maluco já. Terminou de examinar, viu o exame no meu. Você trouxe o exame? Trouxe. Aquilo que servia para mim, não para ele, ele deu uma lira de novo, faltou, incrível. Esse é o nosso Deus. Amém?
Se meu filho ficasse certo, seria o que o louvor, como falava os crentes novos convertidos da época, isso pode acontecer com a gente? Falei, pode. Se ele ficar cego, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos... Amém? Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Vitórias passadas não são garantias de eliminação do medo. Prometo não abrir a Bíblia para ganhar tempo. Em 2 Crônicas nós temos a história de Asa. Asa restaura o altar, derruba os ídolos, insere o estudo da palavra de Deus, começa a colocar o povo de Judá todo ligadão com Deus. Deus dá paz a ele. Ele se fortalece no momento da paz. E quando chega a primeira batalha, os etíopes com um exército de 1 milhão, e ele com 550, se ele não fala a memória, ele vai para aquela peleja, nós temos que aprender isso. Ele fala, Senhor, nada é para ti ajudar o fraco ou o forte, mas nós vamos contra esse povo em teu nome. Não, olha a palavra dele, não prevaleça o homem contra ti. É contra nós. Então não tome para você, coloque o teu Deus na frente de tudo. Rapidamente o vidente surgiu na vida dele e falou para ele, para ajudar: ó, Deus estará contigo quando você estiver com ele. Se você o deixar, ele te deixará. Mas esforça, tenha de bom ânimo. Há uma recompensa para o teu trabalho. Há uma recompensa para a tua fidelidade, amado. Mas eu escrevi aqui, ó, vitórias passadas não são garantia de eliminação do medo. O que acontece? Quando você começa a andar com Deus, você começa a prosperar, isso traz inveja, traz perseguição. O rei de Israel, Baasa, cercou Judá, porque os israelitas estavam indo lá buscar Deus. Cercou Judá para que ninguém entrasse, para que ninguém saísse. E o que Asa fez? Repetiu a oração anterior: Senhor, nada para ti ajudar os fracos e os fortes. Não seja contra ti o homem. Foi isso que ele fez? Ele pegou, como Baasa tinha uma aliança com o rei da Síria, ele pegou todo o ouro da casa de Deus, do seu palácio, foi no rei da Síria e fez uma aliança com o rei da Síria. O rei da Síria atacou Baasa. Asa foi lá e pegou o despojo. Rapidamente vem o vidente. Uma passagem muito interessante. Por que confiaste no rei da Síria, fazendo uma aliança com o rei da Síria, e não no Senhor seu Deus? O exército da Síria escapou da tua mão. Deixa eu voltar à minha história da perseguição lá no meu trabalho. Eu falei que eu entrei como administrador. Logo depois aumentaram a função gratificada e hoje eu sou superintendente, sou a segunda pessoa da decania do CCLN. Se eu não tivesse glorificado e exaltado a Deus, eu não chegaria onde eu estou. Acima de mim só está o decano daquele centro. E abaixo de mim eu sou gestor administrativo e financeiro. Por quê? Eu glorifiquei o nome de Deus. Asa perdeu o exército da Síria que estava na sua mão. E o profeta deixou uma palavra que nós temos que lembrar sempre: os olhos do Senhor percorrem a terra para ser forte com aquele que é perfeito para com ele. Aleluia! Deus quer produzir testemunho na sua vida, mas os olhos deles estão procurando quem é perfeito diante dele. Perfeito no sentido de confiar nele, de acreditar que ele pode. Aí ele vai ser forte contigo e vai te dar a vitória. Aleluia. É necessário se fortalecer com as experiências passadas, vividas e ouvidas. Em Marcos 8, do 10, 21, nós temos algo, amado, que nós, como filhos de Deus, não podemos esquecer. Porque quando a gente passa por uma situação, a outra situação tende, muitas das vezes, a fazer que a gente esqueça, ou às vezes a gente nem percebe quando Deus está trabalhando, fazendo milagres nas nossas vidas, e vem uma dificuldade. Jesus tinha feito 2 multiplicações de pães, amados. E agora Jesus entra no barco. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: olha, cuidado com a incredulidade dos fariseus e a incredulidade de Herodes.
O versículo anterior diz que quando eles entraram no barco, não tinha senão um só pão. Não é isso que está escrito? Fermento lembra o quê? Para eles naquela época. Pão. Concorda comigo? Sim ou não? Eles começaram a razoar entre si que Jesus tinha falado aquilo porque não tinha pão, eles não trouxeram pão. Ou seja, eles esqueceram quem era que estava no barco com eles. E Jesus teve que relembrar o milagre. Jesus falando, vocês têm ouvido, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm o coração endurecido. Quando eu alimentei 5.000 homens, quantos cestos cheios de pão vocês levantaram? E eles responderam 12. E quando eu alimentei 4.000 com 7 pãezinhos, quantos cestos vocês levantaram? E eles responderam 7. E Jesus deixa uma pergunta no ar que fica para nós. Não entendeste ainda? Não entendeste, amado irmão, quem está na tua vida? Nada faça que Deus, Ele vai, quem está começando o ministério agora de evangelista. Eu já fui dirigente da Assembleia de Deus pequenininha, fundo de quintal, em Ioaíba, a casa do quintal do pastor, do campo de Cachoeira de Macacu. O pastor presidente me manda em Ioaíba para a gente fazer um barraquinhozinho, um banheirozinho, para quando achasse um pedreiro por lá para fazer a obra, até onde, né? Dava R$200 na época, há 20 anos atrás. R$200 de material para aquilo ali. Chamei um pedreiro que estava fazendo uma obra, porque é para fazer uma igreja. Ele é tanto e tem uma loja de material de construção ali que ela financia. Uma igreja que tinha menos de R$1.000 de arrecadação. E ela financia. Fui lá, agora 5% na época, financiava, tem a lista de material, dá tanto. E aí, pastor, dá R$200 a prestação. O que eu vou gastar aqui para fazer banheiro? Os pedreiros moram aqui mesmo, para que eles querem banheiro? A casa deles é ali do lado. E aí, vamos começar essa obra? Aí o pastor presidente do Elton Azevedo jogou para mim. Fizemos a obra, um terreno do lado abriu, estava sendo vendido, o rapaz falou para mim, ó, melhor vocês comprarem, você pode ter um bar aqui. Compramos aqueles terrenos, mas sabe como? Poder de Deus. Quando menos você esperava, quando você ia olhar, o missionário ligava para mim, entrou um dízimo aqui de R$200 naquela época, e pessoal de comunidade, era cercado de comunidade, veio de uma comunidade, uma vendedora de roupa. Tinha dia que a gente não queria tirar, eu nem contava as ofertas, né? Porque vocês conhecem as histórias das 3 moedas, conhecem, né? Estou esquecendo agora, todo mundo conhece das 3 notas? Não. Da de 100, da de 50 e da de R$2, mas ninguém conhece, não. Hã? Eu dava de R$100 onde ela estava, ela andava, os melhores restaurantes, começou a citar, esse foi da época, eu tenho, um hotel na Barra Pé, e é de R$2, perguntaram, onde você anda? Na sacola da igreja. Mas um dia eu não peguei a oferta, na outra semana, quando eu peguei, já tem dinheiro aqui dentro. Eu tinha R$200 lá dentro. Deus operava lá que você tinha um recurso. A obra não parou em nenhum momento e a igreja se levantou, amado irmão. Precisamos estar passando terra prometida. Dizem que Abraão é o pai da fé, concorda comigo? Eu conheço a mãe da fé. Raabe, como eu me amarro na história de Raabe, em Josué 2. Os discípulos viveram tudo aquilo na presença de Jesus, não estavam vendo os milagres, não estavam tendo fé suficiente, porque aquele homem que estava ali podia saciar a fome deles. Mas Raabe, só de ouvir falar o que Deus de Israel fez, e isso tem mais de 40 anos para trás, a história dela, só de ouvir falar que Deus abriu o mar vermelho, venceu os 2 reis, só de ouvir falar, ela falou, Deus já vos entregou essa cidade. Uma cidade que é uma fortaleza, o seu Deus já vos entregou. E sabe qual a palavra que ela diz? Que nós temos que guardar a palavra dessa mulher? Sabe por que o Deus de Israel entregou? Porque o seu Deus é Deus em cima do céu e Deus embaixo da terra. Aleluia! O seu Deus é Deus em cima do céu e embaixo da terra. E por isso ela fez uma aliança. E para fechar, amados irmãos, para nós, homens de Deus, chamados para testemunhar, precisamos fechar com Êxodo 33, a história de Moisés.
Todos nós temos um sonho. Israel tinha um sonho. Deus estabeleceu, antes de Moisés, há 430 anos, que eles seriam uma nação, que eles sairiam daquele cativeiro. E agora a situação está em risco, porque Deus fala para Moisés: Moisés, o meu anjo vos levará à terra que eu prometi. E olha que esse anjo não é o primeiro anjo do capítulo 23. No capítulo 23, o anjo que acompanhava Israel era a própria presença de Deus. Sabe por quê? Mandar o recado que era dado: ó, não erra perante ele não, porque ele não vai tolerar não. Já esse anjo que vai levar, ele é um representante, ele vai cumprir aquilo, mas não é a presença de Deus. Deus fala para Moisés: ó, minha presença não irá com vocês. E Moisés deixa algo de tão belo para a gente, que ele fala: Senhor, me ensina o teu caminho. Nos ensina o teu caminho. É a tua presença que nos ensina. Aí ele fecha no finalzinho dizendo: ó, se tua presença não for conosco, e a gente fica nesse deserto. Então, obreiros de Deus, líderes, verifiquem que o caminho que você está seguindo é o caminho que Deus também possa andar contigo. Porque Deus tem sonhos para a sua vida, mas muitas das vezes o seu sonho luta contra os sonhos de Deus. Mas os sonhos de Deus estão incluindo você, porque Deus sabe mais do que você precisa. Então aprenda com Moisés: ó, Senhor, me ensina o teu caminho. E qual é o caminho que Deus nos ensina? Ele só nos ensina se ele estiver presente. Estão entendendo isso? Então, ó, nas relações interpessoais aqui, eu, graças a Deus, eu sei que não tem. Mas se você está em crise, resolva. Porque o teu Deus não é diferente do Deus dele. Amém? Faça como Ruth. Ó, onde você for, eu vou, onde você cair, eu caio, porque teu Deus é meu Deus. Se o teu Deus é o meu Deus, não há separação entre nós, amém? Não pode haver medo entre nós nas nossas relações. Guardar isso? Amém? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido aqui nessa hora o nosso amado irmão Nilton Santana, a nossa irmã Sueli Divina, a nossa irmã Laura e a nossa irmã Edna. Também o nosso irmão Diácono Wellington e as irmãs Márcia Pereira, Márcia Teixeira Rocha e Maura Cabral. Aleluia. Eu queria que elas ficassem aqui de frente do altar, todos. E eu convido agora o pastor Paulo para trazer uma palavra ministerial a cada um de vocês. Amada igreja, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso para mim é um grande privilégio, pastor, dar essa honra de eu trazer a palavra para os irmãos. Eu fico feliz de ver homens, mulheres empenhados na obra de Deus, mas irmãos, eu vou passar para vocês uma experiência, porque antes de eu ser pastor, eu fui por muitos anos, 10 anos ou 12, me recordo bem, diácono da Igreja Batista. E foi interessante o meu chamado, porque eu lutei para não ser. Por quê? Vou explicar. Amados, existe pastores, e todos aqui são pastores, sabem, que tem uma que fala assim: olha, Deus está te chamando para ser diácono, para ser pastor. Existe ou não existe? Mas se Deus te chama, não é só através do pastor, é através de você também. Você tem que ser primeiro alertado. Então, querido, a luta diaconal, evangelística, missionária, ela é grande, ela é uma luta que envolve perdas, mas também, claro, que envolve ganhos. E no meu chamado, aconteceu algo comigo que foi uma surpresa da igreja. A Igreja Batista, ela tem um preparo de 1 ano, você vai estudando, tem aqueles momentos, um dia na semana você tem aula marcada. Lá a igreja que eu congregava era assim. E eu fiquei durante aquele 1 ano me preparando para ser consagrado diácono. E a festa era sempre no dia 31 de dezembro. Olha, preste atenção. E quando chegou no dia 27, mas logo após o Natal, eu tive uma atitude que não foi uma atitude de um crente. Não foi roubar, não foi matar, não foi nada. Uma atitude de reagir mal a uma agressão de um amigo de trabalho.
eu fiz o que um crente não podia fazer. E aquela agressão fez com que eu rejeitasse o chamado de diaconato. E não falei para ninguém. Chegou no dia 31, chamei o pastor 40 minutos antes e disse: olha, eu não quero ser consagrado diácono. Ele começou a chorar e falou: o que é isso, irmão? O que houve? Eu não quero. Depois eu falo para o senhor: então eu vou explicar para a igreja. Deixa que eu explico. Irmão, sabe por quê? Porque o chamado ministerial exige algo muito interessante que está em Atos capítulo 6, versículo 3. Homens, mulheres cheios do Espírito Santo. E eu não estava cheio do Espírito Santo, senão eu não tinha agido da maneira que eu agi. Então, queridos, vocês ainda não foram consagrados, ainda tem que pensar. Você se acha cheio do Espírito Santo? Hã? O pastor não sabe se é cheio do Espírito Santo. Você sabe? Alguém sabe aqui? Né? Se acha cheio do Espírito Santo, está pronto a enfrentar as decepções, as lutas. Então isso aconteceu comigo, e aquele ano eu não fui, e no ano seguinte, graças a Deus, eu me senti mais preparado e fui. E é por isso que Paulo, quando ele vai falar algo dos deveres do diácono, ele escreve em 1 Timóteo capítulo 3, e nós vamos ler para encerrar, tá? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, eu creio que vocês conhecem, mas são coisas que só conseguem praticar e viver quem está cheio do Espírito Santo. Amado, uma coisa que o crente tem que se preocupar, ele tem que se preocupar em estar cheio do Espírito Santo, porque senão ele não chega aonde está planejado para ele. Ele não exerce o ministério, ele não faz aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz assim, olha, capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de top ganâncias, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado com a igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Agora aqui, ó, da mesma sorte, os diáconos sejam homens honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de top ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Então nós vimos aqui uma responsabilidade para quem está exercendo o ministério. Então, amado, voltando ao que eu disse no início, pense bem e vê se você está preparado. Pense bem. Não age por impulso, porque é bonito, é lindo, é gostoso, mas pense bem, porque a coisa é séria. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus diz algo que é muito profundo para nós que exercemos ministério, para todos. Se você tem um ministério, os irmãos que tocam, quem canta, você que ora pela igreja, olha, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Amém? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Amém? Convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Queria também convidar o pastor Edilson para que estivesse junto. Nós vamos impor as mãos nesse momento sobre eles. Daí onde você estiver, nós vamos declarar essa palavra sobre a vida do Wellington, do Nilton, da Laura, da Edna, da Márcia, da Laura, da Márcia e da Sueli.
crescerá e prosperará, porque o Senhor está no meio de nós. Se aproximar e vamos tomar em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, nós ministramos, Senhor, este ato consagratório, Senhor, na vida de Wellington, Deus, como evangelista da tua igreja. Glória a Deus. Senhor, tu estenda, Senhor, sobre o seu arraial a sua promessa, para alavancar, Senhor, não somente teus sonhos, mas que ele venha sonhar o sonho de Deus. Que o seu coração venha arder, Deus, porque essa escolha, Senhor, começou, Senhor, quando ele ainda era bebezinho, Senhor, no ventre da sua mãe. Já tinha o dedo escolhido sobre ele, já tinha o dedo escolhido, Senhor, sobre a vida do Nildo, já tinha o dedo escolhido sobre a vida da Laura, já tinha o dedo escolhido sobre a vida da irmã Edna, sobre a vida da Márcia, da Maura, da Márcia Pereira e da irmã Suíça. Deus, e agora em nome de Jesus nós declaramos, ó Deus, o ministério, Senhor, evangelístico sobre a vida do Hélio, o ministério, Senhor, diaconal sobre a vida do Nildo, o ministério diaconal sobre a vida da Laura, o ministério diaconal sobre a vida da Edna, o ministério, Senhor, missionário sobre a vida da Márcia Teixeira Rocha, o ministério missionário sobre a vida da Maura de Oliveira Cabral, o ministério missionário sobre a vida da Márcia Pereira e o ministério diaconal sobre a vida da irmã Sueli. Nós declaramos esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu convido neste momento a esposa do nosso irmão Nilton, irmão Valério, que repasse para a mão do seu esposo esse certificado consagratório em nome de Jesus. Da mesma forma, convido o irmão Dácio para que passe para a mão da sua esposa esse certificado consagratório na vida da sua esposa. Eu queria que a senhora se pusesse ali ao lado da Valéria e do Nilton, por ali, ao lado. Eu convido o irmão presbítero Dilson que repasse para a mão da irmã Laura esse reconhecimento e se ponha ali ao lado pela ausência dos seus filhos. Eu convido a irmã Elaine para que passe para a vida da irmã Edna, sua mãe, esse diploma de reconhecimento em nome de Jesus. A irmã Elaine, então convido aqui o irmão Sérgio, o filho mais velho, depois da Márcia, para que passe para o irmão da sua mãe esse certificado em nome de Jesus. Eu convido a irmã Sônia, perdão, irmã Sônia não, é o irmão Wellington, que passa aqui ao presbítero Dilson também. Perdão. Sobre a vida do irmão Wellington. Eu convido a irmã Simone para que repasse para a vida da irmã Maura esse certificado em nome de Jesus. A irmã Simone, glória a Deus, aleluia. passando aqui para o nome da sua mãe esse certificado em nome de Jesus. Eu convido o irmão José Antônio Rocha que passe para a mão da sua esposa esse certificado em nome de Jesus. Eu convido o irmão Dalton que passe para a irmã Márcia Pereira
esse certificado em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer também que nós temos um lanche que vai ser servido, um bolo para ser servido. Nós temos também ali um nosso caldo muito aquecido, feito com muito carinho para todos os irmãos. Que você possa usufruir desse benefício, dessa comunhão agradável na presença de Deus. Que Deus abençoe o ministério de todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, do Ministério de Adoração e Louvor, da orquestra e todos aqui presentes, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vou convidar o presbítero Carlos que esteja orando a oração final e eu estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, queremos te agradecer, oh, Pai querido, por essa oportunidade, Pai querido, estamos aqui reunidos, Senhor, para louvar e bendizer o teu grandioso nome, Senhor. E vim te pedir por essas vidas, oh Pai querido, oh Pai, pelo ministério de cada um que esteja sumindo, Pai querido, nesse dia, Pai, tu possa estar no controle de todas as coisas, abençoando a cada um deles, ó Pai querido, a cada familiar, Pai querido, que eles possam estar vencendo, Pai querido, e caminhando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa estar no controle da vida de cada um deles, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, por cada visitante, por cada pessoa que esteve aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Causa o rei Silval, se for presente aqui. Não, é outro Silval. É que tem um Silval ali também. Então, fique a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e o perdão, a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e por todo sempre. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. E aqui no